Muito bom estar de volta aqui no Mato Grosso. Eu me formei na UFMT, sou engenheiro eletricista. Foi bom rever vários amigos aqui que estão no evento. E gostaria de falar um pouco do setor de geração distribuída, políticas públicas que a gente tem em vigor no Brasil e algumas oportunidades de investimento nesse setor. Bom, é inevitável, se a gente vai falar de geração distribuída, a gente falar de energia solar. Então eu gostaria de trazer primeiro um contexto internacional, um panorama internacional, e vocês vejam como a energia solar ela tem ganhado espaço e se tornado protagonista na expansão da matriz elétrica mundial. Esse gráfico aqui ele mostra, em amarelo, vocês podem ver como a boca do jacaré tem aumentado e a participação e instalação de capacidade instalada de energia solar ela tem crescido ao longo dos últimos anos. De modo que em 2022, a capacidade instalada de energia solar fotovoltaica já foi maior do que a soma de todas as outras fontes, mais do que fósseis, outras renováveis. Então, isso mostra como ela tem ganhado espaço na matriz elétrica mundial. E aí, ela tem ganhado espaço, um dos motivos é a questão do preço. Hoje, a energia solar fotovoltaica é a mais barata para a expansão de capacidade. Então, a gente vê, nesse gráfico aqui, do lado direito, por que ela tem se tornado mais barata. Aqui, em verde, vocês veem a capacidade produtiva, capacidade fabril de sistemas fotovoltaicos, e em laranja é o que efetivamente foi instalado. Então, vocês podem ver que tem um descasamento aqui, e essa capacidade fabril ociosa, ela tem levado a essa redução do preço dos sistemas fotovoltaicos. Nos últimos 2 anos, o preço dos módulos caiu de 30% a 40%, e isso tem levado a alguns casos, como esse aqui da esquerda, que mostra que internacionalmente o preço caiu tanto que algumas pessoas estão usando módulos fotovoltaicos até para colocar na cerca. Mesmo que não seja numa posição ideal, vocês devem ter visto essa notícia, muitos estão usando os módulos para construir cercas, porque fica mais barato você construir uma cerca com módulos fotovoltaicos do que construir uma cerca efetivamente. E você vai estar gerando ainda uma energia. Uma outra tendência internacional que eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco é a questão da justiça energética. Internacionalmente tem se falado bastante que a transição energética ela precisa ser justa também. E o que isso quer dizer? Que os sistemas fotovoltaicos eles atendam não só famílias de maior renda, mas também famílias de menor renda. Esse gráfico aqui da esquerda ele mostra como tem crescido o número de publicações científicas relacionadas à justiça energética e é um tema que, ou seja, tem sido bastante discutido internacionalmente e no Brasil a gente precisa fazer essa discussão também de popularizar o acesso à geração distribuída no Brasil. Aqui na direita eu trago algumas conclusões de um estudo que eu publiquei recentemente, eu estou fazendo doutorado nessa área, que mostra que foi feita uma revisão com 87 artigos e mostra que realmente são as famílias de maior renda que estão investindo em geração distribuída. Ao longo dos últimos anos houve pouca evolução em termos de democratizar essa energia para a população de menor renda e que sim, as políticas de incentivo elas têm um efeito regressivo, são subsídios regressivos, ou seja, que as famílias de menor renda elas acabam pagando mais, elas acabam sobrecarregando o orçamento delas para arcar com essas políticas de incentivo. Então essa é uma discussão que tem sido feita mais internacionalmente e no Brasil também é algo que pouco a pouco a gente precisa começar a discutir mais. Agora falar um pouco aqui do contexto nacional. A geração distribuída ela também é protagonista na expansão da matriz elétrica brasileira. Esse gráfico aqui da esquerda mostra que ano passado ela foi líder em expansão, à frente de outras fontes centralizadas, como eólica, solar centralizada e fósseis. E em termos de contribuição energética, a gente já tem hoje cerca de 8,5% do consumo cativo sendo atendido por geração distribuída no Brasil. Essa aqui é uma figura da matriz elétrica brasileira, da geração de energia nos últimos 20 anos, e vejam que a geração hidrelétrica ela vem diminuindo e pouco a pouco essas outras fontes, e aí eu destaco a energia solar, ela tem ganhado essa participação.
Como vocês podem ver lá no final, a gente já começa a ver a barrinha amarela se tornando cada vez maior ao longo dos últimos anos, e essa é uma tendência que tanto a solar como a eólica elas comecem a diversificar a nossa matriz elétrica. Eu vou aproveitar para divulgar aqui uma ferramenta que tem lá no site da EPE, o nosso dashboard, o painel de dados de micro e mini geração distribuída, onde vocês conseguem acessar diversos dados relacionados a MMGD no Brasil. Esse aqui é um dos painéis, que é esse ranking de estados e municípios. A gente fez um corte nele até 2023, até o final de 2023, então não está tão atualizado assim, mas vocês podem ver aquela informação de que Cuiabá era o terceiro município com maior capacidade instalada em geração distribuída. Agora, recentemente, parece que Cuiabá cresceu mais ainda e agora está no segundo lugar. Mas eu convido vocês a acessar esse painel, que lá tem diversas informações sobre capacidade instalada, sobre geração, tempo de payback e assim por diante. E uma outra ferramenta que está disponível lá no site da EPE é o Sinergia, que é esse painel que analisa o potencial de geração a partir de resíduos, sejam resíduos agropecuários, industriais, de saneamento. E aqui eu fiz um recorte para o estado do Mato Grosso, em que vocês podem ver também por município, qual é o potencial por município. E claramente essa região aí do norte do Mato Grosso, aí na região de Sorriso, ela lidera em potencial, e vocês podem ver o quanto é possível gerar a partir da biomassa, por exemplo, através desse painel. Então também é uma ferramenta que está disponível no site da EPE, eu convido vocês a entrarem. Afinal, a geração distribuída não é só solar, a gente tem outras possibilidades também para geração, e esse painel aqui ele traz um pouco dessas possibilidades de geração a partir de biomassa. Esse quadro aqui, eu imagino que a maioria que trabalha com geração distribuída já tenha conhecimento sobre a Lei 14.300, o marco legal da micro e mini geração distribuída no Brasil, foi aprovado em 2022, e eu acabei dividindo as principais alterações trazidas por esse marco legal em pontos, digamos, positivos e pontos negativos. Isso sobre a ótica do setor de geração distribuída, o setor de geração, o setor de integradores de geração distribuída. E a mensagem principal aqui é que, como vocês podem ver, a lei trouxe mais pontos positivos do que pontos negativos para o setor de micro e mini geração distribuída no Brasil. Vocês podem ver aqui que entre os pontos positivos houve a redução do custo de disponibilidade, houve a criação do Programa de Energia Renovável Social, o PERS, houve essa menor cobrança de demanda para consumidores em média tensão. Antes era cobrado a TUS de consumo e agora é cobrado a TUS de geração. O que mais que eu posso dizer aqui? A questão do limite para flutuantes, que agora as usinas flutuantes elas podem ser construídas até acima de 5 megawatts, não tem a limitação que usinas em solo possuem. E, enfim, uma série de medidas aqui que foram trazidas pela lei e que, na nossa visão, elas foram mais benéficas para o gerador do que maléficas, assim por dizer. É claro que houve pontos aí que acabaram diminuindo a atratividade do investimento, por exemplo, a cobrança pelo uso da rede, o fio B, essa cobrança gradual que a maioria de vocês deve estar ciente, que acaba sendo implementada. E também a questão da redução do limite, que antes era de 5 megawatts, o limite de potência para a geração distribuída fotovoltaica, e caiu para 3 megawatts. Então, mas a mensagem geral é que houve sim mais pontos positivos do que pontos negativos em a gente ter um marco legal, além do fato de que ele trouxe mais estabilidade jurídica para o setor no Brasil. E esse quadro aqui, ele traz um resumo das políticas públicas que a gente tem para energia solar no Brasil. Vejam que há um longo histórico aí, desde 1997, nós temos a isenção do ICMS para os módulos fotovoltaicos. A partir daí, a gente teve desconto na TUSD e TUSD para projetos de geração de maior porte, para geração centralizada, mas em 2012 veio o Net Metering, aí recentemente agora a gente teve o Net Billing, ou seja, essa mudança da 14.300 acaba introduzindo o modelo de Net Billing no Brasil, que é um pouco diferente. E também a questão do desconto, da isenção do ICMS e do PIS/COFINS na compensação de energia. Então,
a mensagem aqui desse slide é que há uma série de políticas públicas em vigor que se iniciaram no final dos anos 90 e vem até hoje, ajudando a promover a energia solar no Brasil e a geração distribuída também. E dado esse contexto de políticas de incentivo, eu trago aqui uma projeção recente que foi publicada pela EPE. Ela foi publicada ontem, aliás, no caderno de MMGD e baterias. Então eu convido vocês a entrarem no site da EPE e acessarem esse relatório. Vocês vão ver lá não só esse gráfico, mas outras análises relacionadas à geração distribuída e a baterias também. Foi comentado aqui sobre essa tendência internacional de uso de baterias, e lá nesse relatório a gente faz uma análise da viabilidade dessa tecnologia no contexto brasileiro, já considerando o modelo de compensação brasileiro, as tarifas do Brasil e assim por diante. Mas, voltando então para esse gráfico aqui, a gente mostra que a expansão da geração distribuída no Brasil deve continuar acontecendo nessa próxima década, variando aí de 47 até 70 gigawatts de capacidade instalada. E quando a gente fala aí em adotantes acumulados, vejam que a gente estima que cerca de 7 milhões de consumidores com MMGD no Brasil até 2034. Então essa é a projeção feita pela EPE que acabou de ser publicada. E por fim, aqui, essa última sessão da minha apresentação, eu gostaria de tocar em algumas oportunidades que são, digamos assim, recentes, que não estão sendo tão exploradas pelo setor no Brasil e que vocês poderiam começar a ficar de olho. A primeira delas é a energia solar para domicílios de baixa renda. Então, nós tivemos duas medidas, aí, duas leis recentes que trouxeram essa possibilidade. A primeira na Lei 14.300 existe a previsão desse Programa de Energia Renovável Social, que ele prevê a instalação de sistemas de GD para domicílios de baixa renda. Isso pode ser tanto sistemas locais como sistemas remotos, e os recursos desse programa eles devem vir das distribuidoras, do Programa de Eficiência Energética, o PE, das distribuidoras. Então, todo ano a distribuidora ela tem lá, nacionalmente, são cerca de 500 milhões de reais para investimentos em projetos de eficiência energética. E os projetos de geração distribuída se incluem dentro desse programa. Então, a partir do ano passado, desse ano, começou a ser implementado, as distribuidoras devem fazer chamadas públicas para contratar projetos de geração distribuída para domicílios de baixa renda. Então, essa é uma oportunidade que deve aparecer aí nos próximos anos aqui no Brasil. E, em linha com esse programa, tem também a inclusão da geração solar, geração distribuída no Minha Casa Minha Vida. Também foi uma lei do ano passado que foi aprovada e que ela coloca essa possibilidade dos projetos, as construções do Minha Casa Minha Vida já preverem a instalação de geração distribuída. Então, também é algo que deve começar a acontecer nos próximos anos. E eu destaco essa última linha aqui, que é a questão do custo de disponibilidade ter sido reduzido em 50% para domicílios que estão no CAD único. Então, vocês que trabalham no setor sabem que existe um custo de disponibilidade, uma consumação mínima que cada domicílio precisa pagar para a distribuidora, mas lá na Lei 14.300 houve essa mudança que, se o domicílio ele for do CAD único, ou seja, se for um domicílio de baixa renda, ele paga só 50% do custo de disponibilidade. Então, isso tende a ajudar a viabilizar projetos para domicílios de baixa renda. Uma outra possibilidade, sistemas flutuantes. Eu já comentei rapidamente aqui e, como eu falei, sistemas flutuantes não têm mais essa limitação de potência. Então, você não precisa construir uma usina só de 3 megas. Você pode construir uma usina de 30 megas, que seja, desde que você fracione ela em 10 usinas de 3 megas. Isso está previsto na lei. Já está sendo feito aqui no Brasil. Tem essa usina aqui que foi feita lá em São Paulo, na represa Billings. E a gente só destaca também, numa nota técnica que a gente fez, esse quadro aqui, que eu estou mostrando aqui, ele é de uma nota técnica que a gente lançou em 2020 e que analisa justamente os prós e contras de uma usina flutuante.
Então, tem esse benefício de você poder fazer uma usina de maior porte do que uma usina de geração distribuída convencional. No entanto, há algumas desvantagens. Por exemplo, o CAPEX costuma ser mais alto para esse tipo de usina, justamente porque são sistemas flutuantes, você precisa ter um certo cuidado na proteção dos equipamentos, justamente para estar numa área úmida. Isso tende a encarecer um pouco mais, além do sistema de ancoragem e sistema de flutuação. Então, costuma ter um CAPEX mais alto. Um outro ponto que, no meu entendimento, ele é negativo, é a questão de você não usar os seguidores solares. Então, se você construir uma usina fotovoltaica em solo, você pode usar o seguidor solar, o tracker, que vai aumentar o fator de capacidade dessa usina. Num sistema flutuante, não costuma ser utilizado o seguidor. Então, isso tende a diminuir o fator de capacidade da usina um pouco. É claro que eu já vi, talvez vocês tenham visto, alguns sistemas que eles são meio mirabolantes, que eles usam tracker em cima da água, mas não é algo que está bem consolidado ainda, e há dúvida se esse tipo de tecnologia ele consegue operar nessas condições por um período aí de 20 anos. Então, há uma série aí de prós e contras que precisam ser levados em consideração, mas é uma tecnologia, uma modalidade de negócio que pode entrar no radar de vocês. Aqui o próximo item é a questão do REID. O REID, ele já é um mecanismo de incentivo que ele existe no Brasil há um bom tempo. Vocês podem ver que desde 2008, aqui nesse gráfico aqui da direita mostra que desde 2008 os projetos já recebem o REID. A diferença é que antigamente o REID ele só valia para projetos de geração centralizada, de grande porte. Agora, o REID ele passou a valer também para mini geração distribuída, projetos de GD acima de 75 kW. E recentemente o Ministério lançou uma portaria, vocês podem ver, foi no dia 4 de junho desse ano, então é bem recente mesmo, a portaria que coloca as instruções de como vocês podem requerer o REID. Mas por que o REID é tão bom assim? É porque ele reduz o CAPEX de uma usina em mais ou menos 10%. Ele isenta o PIS/COFINS dos equipamentos, então você consegue ter uma redução do CAPEX da sua usina em cerca de 10%. E aí o Ministério regulamentou isso. Basicamente, vocês têm que enviar esse pedido para a distribuidora com as características da usina. A distribuidora vai analisar, vai enviar para a ANEEL e depois a ANEEL vai mandar para o Ministério de Minas e Energia. E com isso, se o projeto então se encaixar nas condições desse programa, você consegue receber esse benefício fiscal de 10%. E por fim, o modelo de negócio que não se enquadra como micro e mini geração distribuída, mas eu diria que é sim um modelo de geração distribuída, porque é geração próximo da carga também, que é o modelo de autoprodução, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, é um modelo de geração própria para quem está no Mercado Livre. Então agora a gente tem visto vários consumidores começarem a migrar para o Mercado Livre, com essa abertura que a gente está vendo do Mercado Livre, e cada vez mais vai fazer sentido se utilizar da autoprodução também para atender esses consumidores, para o consumo próprio deles. A autoprodução ela pode ser feita também em loco ou remota, e vocês podem ver aqui na direita como tem crescido a geração através de autoprodução fotovoltaica no Brasil. E na esquerda, esse quadro aqui mostra os benefícios para esse tipo de modalidade. Veja que ele também tem uma certa isenção de diversos encargos, além do desconto na TUSD, se o projeto for um projeto de geração renovável. Então, é algo também para vocês se manterem antenados, a possibilidade de explorar mais essa modalidade de autoprodução, que ela tende a crescer no Brasil nos próximos anos. Então, para finalizar a apresentação, eu trouxe aqui, primeiro, um panorama internacional, mostrando como a energia solar ela tem crescido no mundo, se tornando uma protagonista na expansão, mas também, cada vez mais, crescendo a preocupação com a justiça energética, de levar essa tecnologia também para domicílios de menor renda. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho também. No Brasil, é um mercado que também tem se desenvolvido a passos largos.
E, como eu mostrei aqui, a gente tem políticas já há mais de 20 anos em vigor para a energia solar e a geração distribuída no Brasil. Então, isso deve continuar através das projeções que foram mostradas aqui. E, por fim, há esses nichos que hoje em dia são pouco explorados, e fica aqui a sugestão dos senhores e senhoras olharem com mais carinho nessas possibilidades, que isso pode ser um diferencial de negócio para vocês para os próximos anos. Obrigado, a atenção de todos e bom evento. Eu passo a palavra para o moderador.